Boa noite. Bem, eu queria agradecer a presença de todos, especialmente o convite da Fundação Mary Spears, que me acolhe hoje à noite, a mim, a Carmen, o Osmar, a Isabelle, meus parceiros no livro Caminho do Peregrino. Queria agradecer especialmente o meu conterrâneo, o pastor Valdinei Ferreira, que é o grande responsável por esse evento hoje à noite. Quem viu o convite e depois vai ver a minha foto na revista, vai achar alguma coisa estranha. Falar, não é bem esse o Laurentino que está dando a palestra aqui hoje à noite. É que eu estou sem óculos. Nós saímos de casa, nós moramos em Itu, estava um sol fortíssimo, eu saí de óculos escuros, esqueci o outro lá. Mas eu consigo ver, sei que vocês estão aí, e essa é sempre uma boa desculpa se der alguma coisa errada na palestra. Então podemos começar. Bem, eu acho que o tema é extremamente oportuno, né? O tema que nós temos aqui para esse evento de hoje à noite. Por que estudar história hoje? Como o passado nos ajuda a entender o presente e organizar a construção do futuro. Acho que é um tema muito adequado ao momento que o Brasil vive hoje, né? Por que estudar história hoje? Desde que eu lancei o livro 1808, isso já há 9 anos atrás, eu tenho me surpreendido com a acolhida que esse livro teve junto aos brasileiros. E pessoas de todas as camadas sociais, de todas as faixas de renda, de escolaridades diferentes, em todas as regiões do Brasil. Claro que, como cristão, eu sei que eu fui o alvo de uma grande graça divina, né, que me tornou um apóstolo da história do Brasil. Mas eu continuo me perguntando, por que história virou um assunto da moda no Brasil? Por que as pessoas estão lendo história do Brasil? Isso num país que tem um índice de leitura muito baixo, muito reduzido. O brasileiro lê, em média, menos de um exemplar de livro por ano per capita. Isso descontando os livros didáticos. É nada. Se vocês considerarem que na Alemanha e no Japão são 30 livros per capita por ano. Então, o que está acontecendo? Por que as pessoas se tornaram leitoras de livros de história num país em que as pessoas normalmente não leem? Saí fazendo essa pergunta por aí. Algum tempo atrás, eu encontrei um professor que me narrou um episódio que me ajudou a iluminar um pouco essa minha dúvida. Esse professor disse que no começo da década de 90, ele estava em Porto Alegre e assistiu uma palestra do professor Milton Santos, grande geógrafo da Universidade de São Paulo, professor negro, uma dos grandes intelectuais que nós tivemos recentemente no país, infelizmente já falecido. O Muro de Berlim tinha acabado de cair, em 1989, e perguntaram ao professor Milton Santos o que aconteceria com o mundo depois do fim da Guerra Fria. E o professor Milton Santos foi um profeta naquele momento. Ele previu 2 coisas importantes que de fato aconteceriam logo em seguida. Ele disse o seguinte, olha, com esse mundo não mais polarizado entre 2 grandes ideologias, 2 grandes potências que dominaram a segunda metade do século XX, vão acontecer 2 coisas. A primeira, vai haver uma homogeneização da cultura. Tudo vai ficar muito parecido, porque uma cultura vai predominar no mundo. Então as pessoas vão ler as mesmas coisas, usar as mesmas roupas, ouvir as mesmas músicas, frequentar os mesmos shopping centers. Ou seja, vai haver uma certa pasteurização do comportamento, dos gostos, do consumo. E, de fato, isso aconteceu. Realmente, hoje você pode visitar um shopping center em São Paulo, em Nova Delhi, em Moscou, em Nova York, ou em Tóquio, e é tudo muito parecido, né? As pessoas estão ouvindo as mesmas músicas, vendo os mesmos programas de televisão, consumindo os mesmos aparelhos, os mesmos gadgets e se comportando de forma muito parecida. Esse é um problema da nossa cultura contemporânea, né? Inclusive um excesso de consumismo. Mas o professor Milton Santos previu também que nesse mundo em que tudo ficaria muito
igual, as pessoas iriam em busca de algumas âncoras profundas de identidade. Porque o ser humano é diferente, nós somos diferentes individualmente e também como grupo social, como sociedade. Nós não suportamos sermos pasteurizados, porque nós temos características, nós temos índoles, nós temos vocações diferentes, comportamentos diferentes, gostos diferentes. E aí o professor diz o seguinte, então as pessoas vão em busca de duas coisas importantes. A primeira, espiritualidade. As pessoas vão em busca do seu sentido mais profundo, aquilo que realmente responde à pergunta, por que estou aqui? Para que estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? E de fato, se você observar hoje no mercado editorial, não só do Brasil, mas do mundo todo, há uma busca muito grande por espiritualidade, que pode estar em livros de autoajuda, às vezes uma coisa muito infantil, até muito adolescente, a série Crepúsculo, ou nos livros do Paulo Coelho, ou nos livros do padre Marcelo Rossi, em alguns livros de maior densidade, de conteúdo, mas existe hoje uma grande busca de um sentido espiritual. E a segunda coisa que o professor previu, o interesse pela história, ia se tornar muito importante. As pessoas iam se interessar pelas suas raízes, de onde viemos, por que estamos aqui como sociedade, por que eu sou diferente do outro, quais são as minhas características, quais são as virtudes, quais são os defeitos da sociedade da qual eu participo. E, de fato, realmente isso está acontecendo. Então, eu diria que hoje, recentemente, nesses últimos anos, os dois grandes fenômenos do mercado editorial, no Brasil e no mundo, são livros de espiritualidade e livros de história. Não só no mercado editorial, mas também em revista de história, nas bancas de revista, está cheio de revista de história, canais segmentados como o History Channel, o Discovery Channel, a BBC e assim por diante. Canais de internet, sites de internet. Então isso me ajudou a entender a razão pela qual a história virou um assunto da moda hoje. As pessoas estão em busca de explicações a respeito de si próprias. Quem eu sou, de onde eu vim. Porque a história, ela não é apenas, nós não estudamos história apenas com caráter de entretenimento, que eu chamaria de um voyeurismo, né, em busca de personagens pitorescos, curiosos, bem-humorados, caricatos, como é o caso do Dom João VI, a Carlota Joaquina, o Dom Pedro I, que é um herói e ao mesmo tempo um vilão, herói das margens do Ipiranga, mas é também o amante da Marquesa de Santos, um homem com uma índole muito autoritária e às vezes até aparece nos livros de história como uma figura bastante boêmia, mulherengo, desqualificado. Claro que a história tem personagens, tem acontecimentos muito curiosos. A história se parece, às vezes, com a literatura de ficção, né? Aliás, às vezes a ficção sequer consegue criar personagens e eventos, acontecimentos tão interessantes, tão surpreendentes, quanto a não ficção na história. Mas não é para isso que nós estudamos história. Nós estudamos, existe uma função social no ensino, no estudo e no ensino de história, que é a construção da identidade. A construção da identidade individual, mas também a identidade coletiva. Quem nós somos. Uma sociedade que não estuda história não consegue entender a si própria, porque não sabe de onde veio. Quais são as suas raízes, né? Para usar um termo do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu um livro maravilhoso chamado Raízes do Brasil. Quais são as suas raízes? Quais são as nossas características? O que nos diferencia dos ingleses, japoneses, russos, franceses, americanos, assim por diante? Então, agora é interessante observar que essa identidade, que identidade seria essa da história? Então aí tem uma característica muito interessante da história, que essa não é uma disciplina de ciência exata, como seria a matemática, a biologia, a física. A história, ela tem acontecimentos e personagens reais no passado, eles não mudam mais,
Mas a história, ela continua mudando pela forma como nós olhamos o passado. Existe uma construção mitológica da história. Nós olhamos para o passado e construímos o passado. Isso aqui é interessante, por isso que a história não é uma ciência exata. Embora os personagens e os acontecimentos do passado sejam reais e não mudem mais, a nossa história continua mudando pela narrativa e pela interpretação que nós fazemos dela. E essa reconstrução, nós estamos o tempo todo reconstruindo o passado. Por quê? Porque nós estamos construindo a nossa identidade do presente. Ao olhar para o passado, essa identidade não está congelada, ela não se altera, ela muda ao longo das gerações, ela muda ao longo das nossas vidas. Por isso que existem tantos mitos na história do Brasil e na história universal também. Mitos que envolvem personagens, envolvem acontecimentos, heróis que em certos momentos parecem vilões e vice-versa. Porque essas são âncoras de identidade. Os chamados pais da pátria, os momentos fundadores da nossa sociedade nacional, da nossa sociedade ocidental, nós temos âncoras de identidade. E essa identidade vai mudando ao longo dos tempos. Então hoje, por exemplo, eu estou envolvido numa pesquisa sobre a escravidão, que é o meu próximo projeto. Eu vou escrever uma história da escravidão no Brasil, se Deus me ajudar. E vai ajudar. E aí eu observo que a escravidão, que até o século XIX era aceita por todo mundo tinha escravo e comercializava, hoje é inaceitável. Tanto assim que nos Estados Unidos, algumas universidades estão mudando de nome, departamentos e tal, porque os fundadores, os patrocinadores, os patronos eram traficantes de escravos. Então, o que naquela época era aceitável, hoje não é mais. É um exemplo de como a história vai mudando, de acordo com valores, crenças, concepções que nós fazemos do presente. Mas também, ela tem uma projeção, essa identidade se projeta no futuro. Então, a história ela é tridimensional do ponto de vista do tempo, né? Ela tem uma presença no passado, de fatos e acontecimentos e personagens que existiram de fato. No presente, que é a identidade que nós nos esforçamos para construir hoje, olhando o passado, e que tem uma dimensão real, mas tem uma dimensão mítica, mitológica, imaginária. Mas ela se projeta também no futuro, porque é olhando o passado e construindo o presente que nós almejamos o futuro. E esse futuro, às vezes, é mais sonhado do que real também. Então, eu acho que, no caso do professor Milton Santos, ele explica a busca da identidade presente, como é que nós viemos até aqui, mas também o que nós gostaríamos de ser daqui para frente. E é por isso que essa palestra é muito adequada hoje, porque eu acho que essa é a pergunta que está sendo feita a todos nós brasileiros, né? Quem nós somos? Como é que nós chegamos até aqui? E o que nós gostaríamos de ser no futuro? Então, acho que o brasileiro hoje, ele está lendo o livro de história e se interessa um pouco mais de história, não só por essa sensação de desconforto da sociedade globalizada pós-queda do Muro de Berlim, essa sociedade em que tudo ficou muito parecido, muito homogêneo, mas também porque o Brasil nunca se envolveu tão intensamente na discussão da sua própria identidade. Nós nunca fizemos tantas perguntas a respeito de nós mesmos quanto agora. E às vezes até é assustador. Se vocês frequentarem as redes sociais hoje, está tudo muito polarizado. Aliás, ninguém ouve ninguém, todo mundo dá chute na canela do outro. E virou uma coisa muito agressiva. Então, parece uma coisa ruim. E é por isso que às vezes você olha os jovens que não estão habituados com a democracia, ou pessoas que viveram numa época de ditadura, não foram criadas num ambiente que favorecia a liberdade de expressão. Fala, mas que isso? O que está acontecendo? Nós nos tornamos muito intolerantes uns com os outros. É melhor vir uma ditadura militar e resolver tudo isso, acaba com a mídia. O problema é a mídia no Brasil? Não, o Brasil, no fundo, está envolvido numa discussão a respeito da sua própria identidade como nunca nós tivemos antes nos últimos 500 anos. Isso é muito salutar. Lá em casa, os meus filhos dizem que eu sou meio poliana, que eu sempre vejo o aspecto positivo das coisas, mas eu vejo sim.
Eu acho que hoje nós passamos por uma discussão muito forte a respeito do que nós somos, né? Ou seja, mas também nós estamos olhando o passado em busca de explicações para o presente e respostas para o futuro. Isso é muito bom. A história serve para isso mesmo. Agora, o que está acontecendo hoje no Brasil também é que os nossos mitos, esses mitos que nós construímos nessa história mitológica, imaginária, a respeito da qual eu falei há pouco, estão sendo confrontados. E aí o Brasil está em estado de choque, porque muitas coisas foram construídas de forma imaginária, mitológica no passado, e nós estamos percebendo que não é bem isso. Então há uma sensação de estranheza na nossa identidade nacional, de desconforto a respeito do que nós somos, ou do que nós julgávamos que nós éramos e não somos, ou daquilo que nós gostaríamos de ser e descobrimos que não, talvez nós não sejamos. Então eu gostaria de falar de alguns desses mitos que estão sendo confrontados pelo choque de realidade do presente. Um deles, um mito que nos venderam de forma muito forte no passado, de que o Brasil era um gigante adormecido, de futuro grandioso, que em algum momento ia acordar e ia surpreender o mundo com as suas muitas virtudes e os seus muitos potenciais nunca realizados. Isso era apenas uma questão de tempo. O Brasil do futuro, que em algum momento ia chegar. E aí, hoje nós perguntamos assim, mas por que demora tanto? Por que é tão difícil construir o Brasil? Se o Brasil tem tanto potencial, por que não acontece? Essa sensação de oportunidades perdidas que nos acompanha, essa geração, nós que estamos aqui hoje, nós que estamos aqui com o cabelinho branco, essa sensação muito forte, o Brasil que prometeu insistentemente acontecer, depois do fim da ditadura do Getúlio Vargas, no governo Juscelino, na Constituição de Brasília, e depois vem a ditadura militar e o milagre brasileiro e tal, e a redemocratização e a estabilidade monetária e austeridade fiscal com Fernando Henrique, depois o Lula, o pai dos pobres, e a Dilma, mãe da Bolsa Família, e o Brasil não acontece. O Brasil não acontece. Então, o Brasil é uma crise permanente em andamento. Então, isso é um mito que está sendo confrontado agora. Um outro mito, o do país cordial, pacífico, do povo amigão, acolhedor. Esse é um mito muito forte do passado, o brasileiro cordial e amigável. Aí, quando você olha hoje as estatísticas, 19 das 50 cidades mais violentas do mundo, com maior índice de criminalidade, estão no Brasil. Nós somos recordistas mundiais de violência e de criminalidade. Aí você fala, mas por quê? O que aconteceu? Nós somos um povo pacífico, nós somos talvez um dos povos mais violentos do mundo. É um mito que está sendo confrontado. O mito da democracia racial, produto da miscigenação, o patriarcalismo, tão celebrado por Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, de que nós éramos uma democracia racial. Aí, de repente, você vê jogadores de futebol sendo xingados de macacos, assim, demonstrações explícitas de preconceito, de racismo nas nossas cidades. Os negros são abusados pela polícia todos os dias. É a maior população carcerária do Brasil, é a população negra, a população mestiça. São os que ganham menos, os que moram nas áreas mais insalubres, mais perigosas das nossas periferias metropolitanas. Será que nós somos mesmo uma democracia racial? Que democracia racial é essa? Um outro mito, um país de gente honesta, trabalhadora, ética, de grandes valores morais, um dos maiores países cristãos do mundo, o maior país católico do mundo. Cadê os nossos valores? Aí, de repente, você vê que nós somos um dos países mais corruptos do mundo. Um Estado absolutamente corrompido e promiscuído. Por quê? Por que essa dissonância entre o mito do povo honesto, trabalhador, ético? Por que nós não conseguimos produzir um Estado igual, num ambiente de democracia? Se nós somos nós
que escolhemos o Estado brasileiro nas urnas, no voto, por que o Estado é corrupto, se nós somos honestos? É uma sensação de estranheza. Nós somos democráticos ou somos autoritários? Nós gostamos de dizer que nós somos democráticos, mas o brasileiro é violento nas relações individuais. Ele não respeita o outro, fura a fila, deixa o som ligado até de madrugada, sem se importar com o sono do vizinho. Nós somos muito violentos nas nossas relações e as redes sociais mostram uma índole autoritária muito forte. Gente muito jovem pregando a volta do regime militar, uma solução de força, um certo desconforto com a democracia, a nossa jovem democracia. Nós somos um país de empreendedores, isso é um outro mito, o grande país de empreendedores, ou nós somos estatistas? O capitalismo brasileiro não consegue sobreviver sem um ambiente de promiscuidade nas relações público e privadas. A Lava Jato mostra que talvez nós não sejamos tão empreendedores assim. Há um ambiente de total promiscuidade nessas relações público e privadas. E quando você olha e fala, mas esse é o capitalismo brasileiro que nós queremos ter, um capitalismo que privilegia a livre iniciativa, premia o risco? Aparentemente não. Então, esse é um outro mito, aliás, um mito bastante recente, né? A ideia do brasileiro empreendedor, o brasileiro que topa correr riscos, que é inovador e de livre iniciativa. Aí você olha e fala, bem, não, talvez não. Talvez nós temos um país de profunda herança estatista, né? Que o Raimundo Faoro chamava de patrimonialismo. Nós só conseguimos nos apropriando dos recursos públicos em proveito individual ou corporativo. Né? Um país de Barnabés, como afirmava Joaquim Nabuco no século XIX. Joaquim Nabuco, no século XIX, dizia que a presença do Estado no Brasil era tão avassaladora que todos os jovens talentosos queriam fazer concurso público. Todas as outras vias estavam fechadas. Queriam fazer concurso público, se tornarem estáveis e fazer carreira de Estado. Aí você vai numa banca de jornal, a quantidade de apostilas que estão sendo divulgadas, porque as pessoas querem fazer concurso público e fugir do risco, fugir do perigo de se expor à livre iniciativa, ao risco, à meritocracia. Então, mais um mito. Mas o fato é que nós temos um país em busca de uma identidade perdida. Eu acho que esse é o grande fenômeno de hoje, ou seja, um Brasil cuja identidade era mais imaginária do que real. Nós construímos uma identidade mais mitológica até agora do que calcada na realidade. E eu acho que é isso que hoje nos surpreende. Um Brasil em busca de uma identidade perdida, porque era uma identidade falsa, uma identidade etérea, uma identidade de fumaça. Então nós estamos em busca. Qual é realmente a nossa identidade? É como se o Brasil tivesse nu diante do espelho, falando, então esse sou eu? Eu não sabia que eu era assim. Alguém me construiu, eu nunca tinha olhado no espelho. Aí me venderam uma identidade muito forte, de que eu era pacífico, trabalhador, honesto, um país grande, um país democrático, um gigante adormecido, cheio de potencial, um país de empreendedores. E, de repente, não é bem isso. Ou será que é? Então, acho que nós estamos mais fazendo perguntas do que tirando conclusões a respeito da nossa própria identidade. O que mostra também que o Brasil é um país complexo, um país de grande complexidade. Como dizia o nosso saudoso Tom Jobim, o Brasil não é para amadores. O Brasil é um país complexo. E essa é uma identidade que se constrói, ela não se impõe. O que aí sim nos leva ao tema de hoje. Como olhar o passado nos ajuda a entender o presente. Porque essa identidade essa identidade mitológica, imaginária, com a qual nós convivemos até muito recentemente, ela foi mais construída de cima para baixo do que realmente construída consensualmente, vamos dizer assim, coletivamente. Então não é por acaso que, na primeira metade do século XIX, o nosso imperador Dom Pedro II
se esforçou em criar um projeto que definisse essa identidade nacional e que é marcado pela criação do Instituto Geográfico, Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, cujo objetivo, nos seus estatutos originais, era definir uma forma de estudar a história do Brasil, estudar e interpretar a história do Brasil. Ou seja, como é que nós vamos organizar essa identidade que está difusa entre muitos negros, brancos, índios, africanos, portugueses, com muitas diferenças regionais, com muitas diferenças culturais. Como é que a gente vai organizar essa coisa toda numa identidade que a gente consiga entender? Então, isso é uma identidade que vem sendo orientada de cima para baixo e que explica muito desses mitos. Então, eu diria que hoje nós vivemos um país de uma identidade ainda não completamente formada e cuja explicação tem sido alvo de gerações e gerações de historiadores, cientistas sociais, escritores, pensadores e intelectuais. A história intelectual brasileira, a história da intelectualidade brasileira, da literatura brasileira, das ciências sociais brasileiras, ela basicamente gira em torno desse eixo, da busca da identidade nacional. Quem nós somos? São várias explicações, especialmente na área de história, na área de ciência social. E aí é interessante observar, lá atrás, em 1812, portanto 10 anos antes da independência do Brasil, um personagem chamado José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência do Brasil, futuro patriarca, ele olhava a realidade brasileira, naquela época, e numa carta que ele escreveu a um amigo dele, embaixador português em Londres, Dom Domingos de Souza Coutinho, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: a amalgamação muito difícil será a liga de tanto metal heterogêneo num corpo sólido político. Linguagem estranha, né? Por que o José Bonifácio usava essa linguagem? Porque ele era mineralogista, um dos grandes mineralogistas da época, descobriu vários compostos químicos no reino mineral. Então ele usava isso, a amalgamação muito difícil será a liga de tanto material heterogêneo em um corpo sólido e político. Mas é uma observação muito curiosa, porque em 1877, portanto mais de meio século depois, um outro personagem importante, Joaquim Nabuco, abolicionista pernambucano, fazia uma observação nos seus diários muito parecida com a do José Bonifácio. Ele dizia o seguinte: deve ou não o povo participar da política, pelas condições especiais em que nos achamos de território, de população, de trabalho, de escravidão e de distribuição da propriedade. Deve ou não o povo participar da política, num país tão complexo, tão diverso, com realidades tão diferentes? Como é que a gente poderia resumir essas duas observações de José Bonifácio de Andrade Silva e Joaquim Nabuco? Dá para construir um país com essa matéria-prima? Que matéria-prima seria essa? Que matéria-prima é essa com a qual o Joaquim Nabuco, José Bonifácio e tantos outros pensadores trabalharam desde então? Seria possível fazer um país coerente, soberano, sólido e funcional, com tantos escravos, com tantos pobres, com tantos analfabetos, tanto latifúndio, tanta rivalidade interna? Essa era a realidade do Brasil no século XIX, o século da organização do Estado brasileiro. E é sobre essa realidade que refletiu, então, o José Bonifácio e o Joaquim Nabuco. O Brasil foi o maior território negreiro das Américas, recebeu 40% de todos os 12 milhões, cerca de 11, 12 milhões de escravos que vieram da África para o continente americano. 40% de todos os escravos vieram para o Brasil. O Brasil, na colônia e no século XIX, já bem depois da independência, era um lugar viciado em escravidão.
O Brasil foi um país criado basicamente pelo latifúndio, porque o Portugal era um país pequeno e havia poucas pessoas dispostas a vir para esse território enorme. Então, a coroa começa a distribuir sesmarias, capitanias hereditárias, grandes latifúndios, para tentar convencer essas pessoas a ocupar o Brasil territorialmente. E essa é a gênese da nossa concentração da riqueza, especialmente da concentração da riqueza que valia até recentemente, até a industrialização, que era a posse da terra. Na época da chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro, em 1808, estima-se que 99% dos brasileiros fossem analfabetos. 99%. De cada 100 brasileiros, apenas um saberia ler e escrever. Quando a República chegou, em 1889, portanto quase um século mais tarde, ainda 80% dos brasileiros eram analfabetos. Quando eu nasci em Maringá, lá vizinho do Valdinei, 60 anos atrás, em 1956, ainda 50% dos brasileiros eram analfabetos. Agora são 8%. Mas ainda, quando eu nasci, eram 50%. Como é que você constrói um país assim? As rivalidades regionais, a falta de comunicação, muito difícil, né? Aí é interessante observar uma teoria de um historiador britânico chamado Paul Johnson, que era jornalista e historiador, curiosamente, também, como eu sou. Ele escreveu um livro chamado A History of the American People, uma história do povo americano, e no prefácio ele defende uma tese, segundo a qual os países, as nações, tanto quanto os seres vivos da natureza, têm um DNA, tem um código genético. Tem um DNA. Então, ele diz assim, qual seria esse DNA? A forma como um país se organizou, a forma como um país foi construído. Então, o Paul Johnson diz o seguinte, na natureza existem mutações genéticas, claro, ao longo do tempo. Essa é a teoria do Darwin, das mutações genéticas que vão gerando seres vivos mais adaptáveis às mudanças do ambiente ou não. Mas ele diz assim como a natureza existe uma estrutura, uma helicoide do DNA que não muda e que nos faz únicos, os países também são assim. Independe da forma como esses países foram criados. Essa teoria do Paul Johnson dizia respeito, evidentemente, aos Estados Unidos, né? Fala, qual seria o DNA americano? Ele acha que é uma origem de natureza religiosa, dos peregrinos do Mayflower, os protestantes, que vêm para a América fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, na Europa, da corrupção dos costumes, com o objetivo de recriar, num continente selvagem, passível de evangelização, de doutrinação, uma sociedade modelo inspirada no paraíso celeste, o que ele chamava de uma cidade iluminada sobre a montanha, né? Isso está no Velho Testamento, né? A City on the Hill. Então, ele diz, essa é o DNA americano, essa ideia de recriar uma sociedade modelo e que permanece ainda hoje. No Vietnã, no Afeganistão, no Iraque, nas intervenções que os americanos fazem. Claro que hoje é uma ideia bastante corrompida em relação ao que era o imaginário religioso e que permanecem nesse DNA americano, essa coisa de recriar uma sociedade americana. Não é à toa que é o país dos parques temáticos, né? São realidades que são criadas, ideais que são criadas na Disney, assim por diante. Então eu pergunto, qual seria o DNA brasileiro, né? Qual seria o nosso DNA? Se esse é o DNA americano, qual é o DNA brasileiro? Claro que o DNA brasileiro, uma boa parte dele está na colonização, sim, na cultura portuguesa que se instala na América. A língua portuguesa, que hoje é o principal elemento desse DNA. Mas uma parte importante do DNA brasileiro está na organização do Estado ao longo do século XIX, que são essas 3 datas com as quais eu trabalhei até agora. 1808, chegada da corte, 1822, o ano da independência, e 1889, o ano da proclamação da República. Então é muito interessante observar como o Brasil se organizou ao longo do século XIX como entidade nacional. Um Brasil organizado de cima para baixo, uma elite imperial que se encarregou de organizar tudo de cima para baixo, as instituições, as leis,
a cultura burocrática, um país muito cartorial, um Estado com uma presença muito forte, um Estado que se imiscui em tudo, num país que era um mar de analfabetos, de pobres e de escravos naquela época. É um Estado que se organiza de cima para baixo. Mas é interessante também observar que quais são os elementos constitutivos, né, da nacionalidade brasileira. Então, eu acho que hoje, no Brasil de hoje, nós passamos uma fase muito vira-lata, de achar que nós somos o pior povo do mundo. É essa a sensação, né? A nossa autoestima está bastante prejudicada. Então, hoje nós passamos assim, olha, não tem nada de bom, a nossa história é vira-lata, nós somos um povo vira-lata, nada funciona, o Brasil é assim mesmo. Mas quando você olha para o passado, você vê que não é bem assim. Existem nesses elementos do DNA brasileiro alguns aspectos positivos que é importante a gente levar em consideração hoje, no momento em que nós estamos discutindo tão intensamente a nossa identidade nacional. Um exemplo, a capacidade de ocupar e manter o território que nós temos. Território grande, integrado, de dimensões continentais. Isso é um caso único na América. Tem os Estados Unidos, sim, mas só que os Estados Unidos ocuparam o território guerreando, expulsando os outros. Nós mantivemos um território grande, integrado, de dimensões continentais, herdado da época da colônia. Eu acho que isso é um DNA positivo, um elemento importante. A proeza de organizar e manter uma sociedade nacional em um ambiente de muita diversidade geográfica, de clima, cultural, racial, de educação, de renda. Nós mantivemos uma sociedade nacional relativamente unida. Claro que há muita divergência entre nós, óbvio. Muito preconceito regional, muito racismo. Inclusive, basta ver o que se fala aqui em São Paulo, às vezes, a respeito dos nordestinos. Mas é por isso, por essa complexidade, pela sua pluralidade, pelo seu tamanho, pela sua dimensão populacional e pela sua dimensão geográfica, que o Brasil, lá no século XIX, foi chamado de império e não de reino. Qual é a diferença entre império e reino? Reino de Portugal, império do Brasil. Reino da Inglaterra, império britânico. Qual é a diferença? O tamanho. Primeiro o tamanho, mas também a complexidade, a pluralidade, a diversidade. É isso que caracteriza o império. Então o Brasil, na sua própria nomenclatura nacional, quando nós criamos o Império do Brasil, na independência, em 1822, já estávamos sinalizando uma identidade complexa, muito diversa, com muitas realidades, com muitas facetas, o que torna também o país muito difícil de construir. Eu diria que administrar o Reino de Portugal seria relativamente fácil, porque é uma coisa relativamente homogênea. Você administrar o Reino da Inglaterra também seria fácil. Então as pessoas às vezes comparam. Puxa, por que a Austrália deu certo, um país grande e tal, e o Brasil, essa mixórdia que nós temos hoje? São realidades muito diferentes. A Austrália é quase que uma célula homogênea, demográfica da Inglaterra. A complexidade é muito pequena, até porque eles destruíram os aborígenes. Enquanto que nós não, nós somos um país muito complexo. O Congresso Nacional, o Presidente da República, a Justiça, as empresas, elas têm que administrar, tomar decisões, legislar para realidades muito diversas. Caxias do Sul, São Paulo, Curitiba, Caruaru, Tabatinga, Palmas, Tocantins. Então são realidades que sempre nos desafiaram, porque são necessidades diversas, são realidades muito diversas. Mas existem também, como eu já citei há pouco, alguns elementos que são obviamente negativos nesse nosso DNA, né? E que funcionam hoje como um passivo histórico que ainda nos assombram e continuam a nos assombrar ainda por muito tempo, continuarão a nos assombrar. E eu já citei alguns. A escravidão, e eu acho que a escravidão é um cadáver insepulto na história do Brasil, é por isso que eu estou trabalhando com esse assunto. Nós fingimos que nós abolimos a escravidão, mas abandonamos os escravos à sua própria sorte, e nós pagamos um preço hoje por isso.
o analfabetismo, a concentração de riquezas, a herança do latifúndio, a desigualdade social, as rivalidades e diferenças nacionais, regionais, que são o contraponto da diversidade, e que hoje se expressam num pacto federativo muito frágil, constantemente sob ataque. O tempo todo nós estamos discutindo isso. Quem leva o quê? Quem leva que fatia do orçamento federal? Como é que está a nossa representatividade no Congresso Nacional? Essas bancadas estão proporcionais ou não? Quem fala por nós no Congresso Nacional? E que é, às vezes, até alvo de sentimentos separatistas renovados, né? De vez em quando, em momentos de crise, sempre surge alguém querendo separar o Rio Grande do Sul. São Paulo, em 1932, havia aqui na Revolução Constitucionalista um forte sentimento separatista. São em momentos de crise que esses demônios que estão nos subterrâneos emergem e nos assustam. Mas, principalmente, a grande discussão no Brasil, na organização do Estado no século XIX, era a quem competiria organizar essa matéria-prima problemática, organizá-la num corpo sólido e político, para usar a frase do José Bonifácio. Quem se responsabilizaria por essa tarefa? Então, o que nós vemos, até muito recentemente, é o Brasil sendo tratado como um experimento excessivamente instável e perigoso, que a qualquer momento poderia fugir do controle. Fazendo uma analogia na química, é como se fosse um composto de substâncias e átomos pesados, como urânio ou plutônio, e que tornam a matéria muito instável e sujeita a reações imprevisíveis e perigosas. Então o Brasil foi tratado, até muito recentemente, assim. E eu diria que é exatamente por isso que o Brasil sempre fugiu, sempre que possível, de grandes confrontos e revoluções, como, por exemplo, uma revolução, a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, em que morreram 750 mil pessoas. Nós nunca tivemos nada parecido aqui. Mas não que as tensões não fossem tão grandes. A tensão da libertação dos escravos foi enorme. Aliás, nós demoramos mais do que os Estados Unidos para... Mas nós procuramos sempre, em nome desse experimento perigoso, instável, que poderia fugir ao controle, fugimos do confronto. Então nós fugimos do confronto com nós mesmos. Como resolver? Quem somos? Durante a independência, na regência, na maioridade de Dom Pedro, em 1840, 41, o Brasil correu enorme risco de se fragmentar. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele defende uma tese muito interessante a respeito da independência do Brasil, que eu concordo plenamente. Ele diz, são duas teses do Sérgio Buarque de Holanda a respeito da independência. A primeira, que o Brasil não estava preparado para a independência. O sentimento de independência não estava maduro. Os brasileiros, na época, preferiam mesmo era manter o Reino Unido, com Brasil, Portugal e Algarve, na forma criada pelo Dom João em 1815, porque isso era vantajoso para nós. O Brasil era mais rico que Portugal, e com o Reino Unido a gente estava livre do monopólio de Portugal e poderia vender os nossos produtos mundo afora, e portanto isso era bom. Só que há uma guerra civil em Portugal, uma guerra entre liberais e absolutistas. O Dom Pedro, aliás, se envolve profundamente nessa guerra, e o Brasil entra no vácuo. São convocadas as cortes constituintes, que tentam reconduzir o Brasil à condição de colônia, e diante da falta de alternativa de manter o Reino Unido, o Brasil viabiliza um processo de independência, simbolizado aqui pelo grito do Ipiranga. Essa é a primeira tese do Sérgio Buarque de Holanda. Ele diz que foram os portugueses que fizeram a independência do Brasil, ao se envolver numa guerra civil lá. Mas a segunda tese, que é muito mais interessante do que a primeira, diz o seguinte, que o sentimento de medo funcionou como um amálgama nesse Brasil instável e perigoso, que poderia fugir ao controle do processo de independência. Medos de duas naturezas. A primeira, medo de uma guerra civil republicana. Ele diz o seguinte, se não houvesse a corte portuguesa no Brasil, o seu herdeiro aqui, o príncipe regente Dom Pedro, organizando os esforços e mantendo a monarquia, o Brasil teria seguido uma via de independência parecida com o Império Espanhol, que se fragmentou
porque os caudilhos regionais começaram a lutar entre si para defender os seus territórios, e a América Espanhola se fragmentou numa constelação de países independentes. Então, o Brasil poderia fazer isso, segundo o Sérgio Buarque de Holanda. Poderia. Se houvesse uma guerra civil republicana, o Brasil poderia ter se fragmentado numa constelação de 3 ou 4 países de língua portuguesa, porém independentes. Mas aí havia o segundo medo, que era o medo de uma guerra étnica, de uma bomba social. Porque a maioria da população era composta de escravos, de negros forros, de mestiços, mulatos, pobres e analfabetos. E aí o Sérgio Buarque diz o seguinte: na hipótese de uma guerra civil republicana, como o Brasil não tinha forças armadas, não tinha ainda marinha organizada, não tinha exército, os caciques regionais teriam que armar os seus escravos para lutar a guerra civil republicana. Esses escravos armados e imbuídos das ideias libertárias que sopravam da Revolução Francesa, da independência americana e assim por diante, poderiam reivindicar os seus direitos e o Brasil poderia mergulhar numa guerra étnica. Até porque isso já tinha acontecido antes. Em 1794, no Haiti, a independência do Haiti, na antiga República, onde hoje são a República Dominicana e o Haiti, a Ilha de São Domingos, uma colônia francesa, os escravos souberam de uma revolução em Paris que dizia que todos os seres humanos nasciam iguais em direitos, que incluíam a liberdade. Isso é para nós, claro, sou escravo. E trucidaram os brancos. Houve um banho de sangue na independência do Haiti. Então, na época da independência, havia o medo do haitiísmo no Brasil, de que os escravos pudessem trucidar os brancos, que eram uma minoria. Então, diante dessa soma de medos, de uma guerra civil republicana somada a uma guerra étnica, em que os escravos poderiam trucidar os brancos, a pequena elite brasileira, composta por senhores de engenhos, já os barões do café, os antigos mineradores de ouro e diamante de Minas Gerais, os charqueadores do Rio Grande do Sul, se juntaram em torno do trono. Então, o sentimento de medo funciona como uma amálgama. Então, tá, vamos manter o príncipe no trono, o imperador Pedro I, vamos manter a monarquia, vamos evitar a qualquer custo a república, porque isso é muito perigoso, e principalmente, vamos manter a escravidão. Então, é interessante que há um pacto entre o trono brasileiro e a aristocracia rural escravagista. Um apoia o outro e um não mexe nos interesses do outro. Então, é curioso observar que o Brasil rompe os seus vínculos com Portugal, mas ele não mexe em nada na estrutura social vigente. Ele não mexe no latifúndio, não temos reforma agrária ao longo do século XIX, ele não alfabetiza as pessoas, ele não promove distribuição de renda, e o Brasil é o último país do hemisfério ocidental a acabar com o tráfico negreiro em 1850 e acabar com a escravidão em 1888. Então é um pacto que se estabelece. E principalmente a construção de cima para baixo. Esse é um mar de analfabetos, de escravos, de pessoas muito simples, de pessoas muito pobres, de não cidadãos, em um Estado que é construído de cima para baixo e organiza o território, organiza as leis, organiza a distribuição de benefícios, de privilégios, de cargos, de riqueza, mas também organiza a identidade nacional e cria esses mitos a respeito do que nós somos. Então é muito curioso você observar, né, os mitos que foram criados ao longo da história do Brasil. Então você observa, por exemplo, um personagem como o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Ele passa para a história como o pacificador, que é o mito do brasileiro pacífico, ele pacifica. Mas aí quando você olha o que o Duque de Caxias fez, e de fato ele fez um trabalho espetacular na Guerra do Paraguai, de manter o território unido e tal, o Duque de Caxias provavelmente nenhum outro brasileiro se envolveu em tanta confusão quanto ele. Ele estava na Balaiada, na Sabinada, na Revolução Farroupilha, na Guerra do Paraguai. Ele brigou muito, lutou muito, o Duque de Caxias. Mas ele passa com essa ideia do pacificador. É um mito que se associa ao Duque de Caxias, mas é também o mito do imperador brasileiro, do Império Brasileiro. Esse império que suaviza os conflitos, dilui as tensões, mantém o território unido, impede o confronto, impede a guerra civil, impede a revolução social. Então, esse é o mito do imperador brasileiro, o império que mantém
o Brasil unido, impede a fragmentação territorial, mas também mantém as tensões sociais sob controle. Elas não emergem, elas não vêm à tona, porque há um Estado construído de cima para baixo. Então, Gilberto Freire, que é um personagem que eu gosto muito, ele diz assim: a monarquia nunca aceitou de modo direto e franco o desafio do trópico úmido à civilização brasileira, contornou-o sempre. Então, se vocês forem a Petrópolis, quando eu fui lá, eu percebi uma coisa muito estranha no ar. Você chega lá hoje, tem uma cidade imperial, tem o Palácio Imperial, tem o Palácio de Cristal, tem a Casa dos Barões, tem a Catedral, onde estão sepultados o Dom Pedro, a Princesa Isabel, e em volta um mar de favelas, de construções muito frágeis no alto dos morros, que desabam nas chuvas de todo o verão, um comércio ambulante caótico, uma cidade muito barulhenta. Eu falei: o que aconteceu aqui? Eu fui lá e abri um capítulo no livro 1889 descrevendo essa cena. Existe um Brasil imaginário que se julgava europeu, Viena, Versalhes, que era o Brasil da monarquia, com uma estética da monarquia, com uma nomenclatura, com barões, viscondes, o imperador, os condes e assim por diante, as condessas, viscondessas, na arquitetura, no comportamento, nas leis, e havia um Brasil real, o Brasil das ruas, que era formado por analfabetos, escravos e pobres. Então, se você for a Petrópolis, você vai ver que teve um tsunami. Essa miragem da monarquia, que construiu a identidade brasileira ao longo do século XIX, naufragou diante do Brasil real. Eu acho que houve um grande naufrágio. Quando nós observamos 1889, a República menos se impôs do que a monarquia implodiu. Houve um naufrágio na monarquia. Um modelo de construção nacional que se julgava europeu, culto, civilizado, educado, e que estava descolado, havia uma dissonância, descolado com a realidade das ruas, das fazendas, das pessoas pobres, analfabetas e escravas. E o personagem era o Dom Pedro, né? É interessante que hoje o Dom Pedro, no momento de crise, ele volta com um mito muito forte, né? O brasileiro padrão, o brasileiro ideal, esse brasileiro que era amante das artes, das ciências, um homem muito circunspecto, se correspondia com os grandes cientistas, inventores, filósofos da época, o que de fato ele era. Mas o Dom Pedro II, ele era mais uma imagem do que o Brasil gostaria de ser do que era. Ele era um mito, ele era um sinal, um vetor do que nós gostaríamos de ser no futuro, mas que definitivamente não éramos. Então há um descolamento entre o que era a monarquia e o que era o Brasil de fato. E aí vem uma república. Eu estou fazendo um passeio pela história, né? Já que o objetivo aqui é olhar para o passado para entender o presente. Vem uma república, mas é uma república que promete muito e cumpre pouco, entrega muito pouco. Há também, como havia na monarquia, essa dissonância, esse descolamento entre o imaginário e o real, há na história republicana brasileira um descolamento entre o discurso e a prática. Isso é desde o começo. Se nós observarmos o discurso da campanha republicana que precedeu o 15 de novembro de 1889, a grande campanha cívica, capitaneada por Saldanha Marinho, Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, Rui Barbosa, entre outros chefes republicanos, ou Campos Salles, aqui em São Paulo, Prudente de Moraes, essa campanha prometia uma república civil e liberal, que respeitasse os direitos individuais, liberdade de imprensa, separação igreja-estado, respeitar os direitos individuais. Mas isso não aconteceu. O que prevaleceu foi uma ditadura militar, um golpe militar que destitui o imperador na manhã do dia 15 de novembro de 1889. Essa república mergulha no caos. Nos 10 anos seguintes morrem cerca de 30 mil pessoas em guerras. A Revolução Federalista no Sul, a Revolta da Armada, Canudos na Bahia, morrem cerca de 30 mil pessoas para que essa república se consolidasse. E ela é consolidada por um personagem que passa para a história como o Marechal de Ferro, Marechal Floriano Peixoto,
São dois alagoanos, né, que dirigem o Brasil. Aliás, hoje também, o Renan Calheiros. Mas é o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então é um homem terrível que impõe a República a ferro e fogo, censura a imprensa, prende as pessoas, manda um monte de gente para o exílio, morre muita gente, e essa República que se impõe. Então um descolamento entre a forma como a República se anunciava na sua campanha, que precede o 15 de novembro, e a realidade dessa República que se implanta, com o Congresso fechado, a imprensa sob censura. É um caos tão grande que quando o poder volta às mãos dos civis, com Prudente de Moraes e Campos Salles, já no finalzinho do século XIX, dois paulistas, o que acontece? É a República dos Fazendeiros, a República do Café com Leite, dos fazendeiros de Minas e de São Paulo, que prevalece até 1930. O que é uma coisa muito interessante, porque a mesma elite que mandava na monarquia, os fazendeiros, passa a controlar a República. Já não são mais senhores de escravos, mas ex-senhores de escravos. Claro que muda um pouco a geografia, o poder vem mais para o interior de São Paulo, que eram mais liberais e coisa assim. Mas é uma aristocracia agrária que passa a tutelar essa república, que ameaçou fugir do controle nos 10 anos depois do 15 de novembro. O Brasil correu sério risco, não é que correu, o Brasil mergulhou numa guerra civil depois do 15 de novembro. E o Brasil correu sério risco de se separar, de haver fragmentação do território logo após a proclamação da República. Então, o que acontece? O Brasil continua sendo, na República, um país tutelado de cima para baixo. Porque embaixo nós temos um mar de analfabetos, de ex-escravos, de pobres, de não cidadãos. Então, uma república de fazendeiros, que tutela de cima para baixo. E aí nós voltamos a essas duas frases célebres de José Bonifácio e Joaquim Nabuco, né? Como fazer dessa matéria-prima um corpo sólido e político? Como no caso da República, os escravos já libertos, como é que poderíamos construir um país coerente, funcional, com não cidadãos? Com pessoas que estavam completamente à margem de qualquer oportunidade naquele momento da construção nacional. Com tantos analfabetos, como é que você vai construir uma sociedade republicana e democrática se 80% da população não sabe assinar o próprio nome? Como é que você constrói um país assim? Deve ou não o povo participar da política sobre essas mesmas condições? Perguntava o Joaquim Nabuco. Ou seria melhor manter esse experimento instável e perigoso sob controle, de cima para baixo? E é isso que nós vemos. Essa foi a solução adotada na política dos fazendeiros, depois de Campos Salles até 1930, mas também é um fantasma que voltaria a nos assombrar de tempos em tempos. Então, em 1930, o Getúlio faz a Revolução de 30, prometendo melhorar os costumes, acabar com a oligarquia dos fazendeiros, mas ele logo em seguida decreta o Estado Novo, em 1837. Que vai até 1840, imprensa sob censura, os opositores na cadeia, muita gente exilado, nenhuma liberdade de expressão, ninguém pode votar, Congresso sob controle. Aí nós tivemos um brevíssimo período de democracia, de 46 a 64, e de novo um regime de tutela, né? Essa é uma expressão da professora Emília Viotti da Costa, uma grande historiadora, uma das maiores historiadoras que nós temos. Ela fala de um regime de tutelagem, de cima para baixo, que se reflete também num regime de clientelismo. Tem uma tutela, mas tem um clientelismo. Pessoas que dependem dessa tutela e que alimentam essa tutela. O voto de cabresto, o voto que é controlado, o voto que não é livre, porque ele depende da vontade do coronel, do fazendeiro, do mandante ou do ditador naquele exato momento, né? Então, não é por acaso que essas dúvidas, ansiedades e perguntas venham à tona com tanta intensidade nesse momento. É como se hoje o Brasil vivesse o ambiente de uma panela de pressão que fosse subitamente aberta. Porque foi isso que aconteceu. Nós tivemos as tensões sociais,
a nossa própria discussão a respeito de identidade mantida sob controle, um controle artificial, de cima para baixo. Então, por isso que eu digo que essa é uma identidade que se constrói e não se impõe. Porque hoje o Brasil vive também uma experiência totalmente inédita na sua história, que são 30 anos, mais de 30 anos de democracia. Nós nunca tivemos isso. Foi a primeira vez, essa é a primeira vez, que todos os brasileiros estão sendo chamados a participar da construção do futuro de forma coletiva e num ambiente de liberdade de expressão. Embora exista alguma discordância, se a nossa democracia é plena, é completa e tal, o fato é que nós nunca tivemos tanta liberdade de expressão e principalmente tanta liberdade de escolhas como nós temos hoje. E um dos caminhos que nós temos que percorrer antes de completar ou de amadurecer essa construção do futuro é resolver a nossa discussão de identidade, quem nós somos. Enquanto nós não conseguimos nos botar de acordo a respeito de quem nós somos, vai ser muito difícil a caminhada em direção ao futuro. Porque ficam pairando ilusões, ficam pairando mitos, coisas que nós achamos que nós seríamos e não somos. Então essa é a primeira vez que o Brasil vive esse ambiente de construção coletiva, o que nunca antes nos foi autorizado, permitido ou, pior, que nós não estávamos habilitados a fazer, porque éramos escravos, analfabetos, pobres, isolados no campo. Essa é uma sociedade que se urbanizou recentemente, muito velozmente, né? Então esse foi o sobrevoo que nós fizemos até agora, pela história, para explicar como é que nós chegamos até agora. Mas aí vocês teriam vindo aqui inutilmente se eu não desse alguns sinais para o futuro. E o futuro, né? E a dimensão do futuro? Aonde essa história nos leva daqui para frente? Eu diria que tanto quanto os aspectos negativos e positivos do nosso DNA passado nos acompanham, tanto quanto a realidade e o mito também nos acompanham, o futuro também envolve alguns desafios e tentações que pairam no horizonte e que é importante nós estarmos atentos a eles. O primeiro, o que eu citei no começo, uma certa índole autoritária que paira muito forte sobre o nosso horizonte. A ideia de que seria possível atalhar caminho por uma solução de força, ou até pela presença curiosíssima, quase anedótica, de um soberano, de um imperador. É interessante observar, tem um movimento monarquista no Brasil, relativamente ruidoso, e que defende essa ideia de que o Brasil não deveria seguir adiante como uma democracia representativa, republicana. Ou talvez uma democracia, mas não republicana. Que nós teríamos que ter um pai, é uma ideia freudiana. Nós precisamos de um pai que cuide de nós, dos nossos interesses, porque nós somos incapazes de resolver as coisas sozinhos. Então nós precisamos ou de um general, de um ditador, ou de um imperador, ou de um rei, que nos tutele. Porque do jeito que está, não dá. Nós não conseguimos ir adiante assim. Essa é a ideia freudiana de que nós precisamos de um pai que cuide, que suavize os nossos conflitos, que não nos deixe brigar, que não nos deixe matar e que viabilize o nosso futuro. Isso é muito forte, essa índole autoritária. E essa solução freudiana. Mas é importante que numa democracia é preciso fazer escolhas, por piores que sejam. Então, essa é uma outra coisa que me incomoda muito em relação ao Brasil hoje. O brasileiro não foi chamado e não foi autorizado a participar da política no passado. Então ele não se habituou a participar da política. Ele não participa da política. Mas nós cobramos muito do Estado, soluções do Estado. Então nós queremos que o Estado seja provedor de emprego, de saúde, de educação, de saneamento, de segurança e de cidadania, mas nós não participamos da atividade política. Ao contrário, nós
desprezamos os partidos políticos, nós desprezamos as comunidades de bairro, os sindicatos, nós não participamos de reuniões de pais nas escolas, não participamos nem de assembleia do condomínio do prédio que a gente mora. Mas a gente espera que o Estado seja um provedor de todas as soluções. O que é um problema, é uma dissonância no ambiente de democracia, porque numa democracia quem constrói as políticas públicas e o Estado somos nós, pelo voto direto, consciente, pela participação política, não só nas urnas, não só nos partidos políticos, mas aqui hoje, nesse evento que nós estamos aqui. Esse é um evento político, é um evento de construção de cidadania, ou pelo menos de discussão de cidadania, né? O brasileiro não participa muito bom, mas ele espera muito. Então hoje uma coisa que me incomoda, por exemplo, é ver entre os jovens uma campanha pelo voto nulo. Muitos jovens defendendo o voto nulo. O voto nulo, além de ser arrogante, não existe ninguém que seja digno do meu voto, por isso eu não voto em ninguém tão bom quanto eu. Ele é arrogante, o voto nulo é arrogante. Ele é também um desrespeito às muitas gerações de brasileiros que vieram antes de nós e que lutaram pelo direito do voto. Morreram, foram torturados, exilados, né? Foram reprimidos, para que nós vivêssemos hoje num ambiente de liberdade. Então, assim, nós que somos pais, educadores, pastores, precisamos orientar os jovens de que essa campanha de voto nulo não faz o menor sentido no ambiente de democracia, porque numa democracia é preciso fazer escolhas, por piores que sejam. Se todos os políticos são corruptos, alguns provavelmente serão menos corruptos que os outros. E é nesses que nós temos que votar. É preciso fazer escolhas. Nós não podemos nos omitir num ambiente de democracia. Então eu acho que tem essa expectativa mal calibrada do brasileiro em relação ao Estado. O Estado que até agora foi um tutelador, um Estado que provinha, esse verbo é difícil, né? As soluções sem que nós precisássemos participar. E nós continuamos pensando assim. Um Estado que resolva tudo sem que nós participemos da atividade política. E isso é um problema. Mas eu diria também que existe uma estranheza de natureza ética e moral. É muito comum a gente hoje ir para uma mesa de bar e ouvir o sujeito dizer que em Brasília todo mundo é corrupto. E às vezes até pregar o fechamento do Congresso Nacional. Tem que acabar com aquilo porque lá todo mundo é corrupto. Mas no dia a dia, o brasileiro, como eu citei no começo, ele fura fila, joga lixo na rua, desrespeita as outras pessoas e ele corrompe o agente público sempre que isso for da sua conveniência. É só observar as investigações, a máfia dos fiscais em São Paulo, a Lava Jato e tal. Existe um Estado corrompido, sim. Mas existe uma sociedade que se aproveita da corrupção, que se beneficia da corrupção. A corrupção só existe porque existe esse ambiente de promiscuidade entre uma sociedade que corrompe, é corruptora e se deixa corromper. Então eu diria que nunca vai existir, num ambiente de democracia, em Brasília, um Estado mais ético, mais moral, menos corrupto do que nós somos na média. Outro dia eu vi uma frase numa rede social muito interessante, de um outdoor, que dizia assim: o povo que vota em corrupto não é vítima, é cúmplice. É uma boa frase. Claro que também está tentando jogar a culpa para o povo, coitadinho, né? É o povo que é culpado do que nós temos lá, mas não é bem isso. Ou seja, essa ideia de que a elite é corrupta, mas o povo é honesto. A ideia de que o Estado é corrupto, mas o resto da sociedade é ético, é moral. E eu acho que isso é um problema. Isso é uma ilusão do ponto de vista de identidade, já que nós começamos aqui a discutir identidade desde o começo. Eu acho que nós nunca vamos ter em Brasília, repito, um Estado mais eficiente, menos eficiente, mais corrupto ou menos corrupto do que nós somos na média. Nós só conseguiremos ter um Estado melhor, mais ético, mais eficiente, menos corrupto em Brasília, quando
nós mudarmos os nossos padrões morais como sociedade. O comportamento que nós temos uns em relação aos outros. O que significa também que o desafio brasileiro é profundo, ele envolve mudanças de natureza cultural. O que me leva também a um outro desafio, que é um Brasil messiânico, um Brasil sebastianista, milagreiro, um país que não tem paciência para construir soluções de longo prazo, um país que quer soluções muito rápidas, por medida provisória, decretos, leis que vêm e resolvem tudo, mas nós não construímos soluções de longo prazo, nós não temos paciência. Dom Sebastião, vocês sabem a história, né? Um rei que foi lutar contra os mouros no Marrocos e desapareceu. E aí surgiu um mito em Portugal de que em algum momento esse rei encantado volta para recuperar a glória perdida do Império Português, que realmente se esfacelou naquele momento, porque virou a União Ibérica, o trono de Portugal foi parar com a Espanha. Isso é o sebastianismo. E no Brasil tem vários movimentos messiânicos que prevêem a volta do Dom Sebastião. E eu acho que nós somos um povo sebastianista, um povo milagreiro, que quer resolver tudo muito rápido e tal, sem ter paciência para construir as soluções para o futuro. Então, essas mudanças de natureza cultural só virão no longo prazo pela educação, pela cultura. Demoram. Então eu diria assim, isso significa também que nós precisamos calibrar expectativas em relação ao Brasil. Já estou terminando, viu, pastor? Nós precisamos calibrar as expectativas em relação ao Brasil. O Brasil pode e vai melhorar. O Brasil pode ser um país muito melhor do que nós temos hoje, porque nós sonhamos com isso. E se nós sonhamos com um Brasil melhor, e somos nós que construímos esse país num ambiente de democracia, pela lógica o Brasil deveria ser melhor no futuro. Mas eu acho que vai demorar mais do que nós imaginamos. Não vai ser por um decreto, não vai ser apenas por uma troca de ministro, de presidente, que vai resolver o problema do Brasil. Vai demorar mais. Porque tem aspectos de natureza cultural que estão profundamente enfronhados na nossa maneira de ser. E que só vão resultar num Estado mais eficiente, menos corrupto, se nós mudarmos como sociedade, individualmente. E há medidas, eu diria assim, que existem medidas de curto prazo que podem resultar em benefícios também de curto prazo. Por exemplo, reforma política, reforma administrativa, tributária, fiscal, tudo isso pode ajudar sim. Mas os frutos só virão com mudanças profundas, de longo prazo. Por isso que eu digo que nós precisamos calibrar a expectativa em relação ao Brasil. Mas, principalmente, nós precisamos perseverar, acreditar, não abrir mão dos nossos sonhos. Porque esse eu acho que é o grande demônio que hoje nos tenta. Que são duas sombras. A primeira, a desesperança. Eu acho que essa palavra nem existe, mas eu criei agora. A falta de esperança. O Brasil não funciona. Olha, eu jogo a toalha, eu vou embora, vou emigrar, porque o Brasil não dá certo. Não adianta lutar. Existe um clima de falta de esperança no Brasil. Isso é muito perigoso, porque essa falta de esperança se combina com a segunda sombra, que é o cinismo. O cinismo alimenta a falta de esperança. O cinismo diz o seguinte: olha, não luta não, viu? O Brasil é assim mesmo. Todo mundo é corrupto. Por que eu não posso ser corrupto? Por que você não é corrupto também? Todo mundo corrompe, todo mundo rouba. Roube você também. Aliás, esse discurso está no Estado, está nas autoridades. Nós ouvimos várias autoridades defendendo esse discurso. No passado, todo mundo roubou, por que eu não posso roubar agora? É um discurso muito forte, é um discurso cínico, porque ele alimenta a falta de esperança. O Brasil é assim mesmo, não vale a pena lutar. Então, por isso que nós temos que calibrar, precisamos primeiro entender o Brasil. Tomar cuidado com os mitos. Tirar esses mitos da frente. Olhar quem nós somos de fato. Calibrar as expectativas, participar da construção desse futuro. Não só, isso não está só nos partidos, não está só nos cargos eletivos, está nas empresas, está nas igrejas, está nas ONGs, está dentro das famílias. É um trabalho tão grande, é um passivo histórico tão enorme que nós carregamos,
que essa é uma tarefa de todos. Não adianta esperar uma solução de Brasília, não adianta esperar uma solução numa eleição. Todo mundo tem que participar. Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nesse evento, porque eu acho que é parte disso. E entender que a jornada percorrida até aqui é ela própria um sinal de esperança. O Brasil no passado era um país improvável. A chance da gente mergulhar numa guerra civil, se esfacelar, ter uma guerra étnica, era muito grande. E o Brasil conseguiu chegar até aqui. Então, assim, as vitórias do passado podem nos ensinar que as lutas do presente valem a pena. E, principalmente, entender que o que no passado foi considerado obstáculo pode ser virtude no futuro. Então, o que no passado nos desafiou, como rivalidades culturais, diferenças étnicas, sociais, geográficas, culturais, podem ser virtudes no futuro. Um país com grande diversidade, com muita pluralidade, com muita cor, com muitos ritmos, com muitas realidades, no momento em que o mundo lá fora está empenhado em construir muros, em excluir o outro, um mundo intolerante, que não quer saber dos imigrantes, não quer saber dos pobres, não quer saber do diferente. Nós somos um país complexo, um país plural, um país diverso. Então, se nós aceitarmos essa nossa realidade, que no passado foi vista como obstáculo, como virtude hoje, o Brasil pode dar uma contribuição diferenciada ao mundo. Mas para isso é preciso que nós nos coloquemos de acordo a respeito da nossa identidade. Muito obrigado, peço desculpas se eu falei demais. E estou... Muito obrigado. E estou à disposição para eventuais perguntas, desde que não sejam difíceis, evidentemente, né, pastor? Foi o que a gente combinou. Convido as pessoas para compor a mesa novamente. Enquanto isso, quero passar a orientação de quem desejar comprar o livro que o Valdinei falou no início, ele estará exposto aqui na saída e depois o autógrafo pode ser pego aqui na sala ao lado. A Elke e a Ingrid passarão nos corredores e podem pegar as perguntas que vocês têm. Pode sentar? Tá bem. Obrigado. Então, enquanto vocês estão escrevendo e recolhendo